Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é a Andréia, professora de matemática. Vamos começar agora a atividade 3, tá bom? Então, atividade 3, nós vamos trabalhar com divisões com números decimais e números inteiros, tá? Lembra, números decimais tem vírgula e números inteiros não tem vírgula, tá bom? Então, vai ser uma explicação do exercício 1 primeiro, tá? Que ele vai até a letra J, depois tem essa pergunta. Tá? O quociente de dois números decimais pode ser um número natural, tá? Lembra, quociente é o resultado da divisão, tá? É o que você está procurando aqui. E eu vou enviar um outro vídeo, porque nós já trabalhamos divisões com números decimais na primeira semana do quarto bimestre. Eu vou enviar esse vídeo que eu já fiz e vou fazer um outro específico para esse daqui, tá? Os dois vídeos vão ajudar. Agora eu vou ensinar a montar o exercício 1, tá? Então, aqui letra A primeiro, tenho aqui 9,68 dividido por 4. Então, como que a gente faz? Eu coloco aqui o 9,68 dividido por 4. Tá? Aqui um número decimal, tá? E aqui é um número inteiro. O número decimal tem vírgula, tá? O número inteiro aqui não aparece a vírgula. Aqui eu tenho duas casas depois da vírgula. Ou seja, eu tenho que igualar. Primeiramente, a gente iguala. Se aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui também tem que ter. Então, como que eu faço isso? Eu coloco vírgula, 0, 0. Tá? Então, agora sim, tenho duas casas depois da vírgula aqui no divisor e duas casas depois da vírgula no dividendo. Agora, eu posso cortar aqui as vírgulas, tá bom? Então, eu vou colocar o número todo sem a vírgula. Ficou 968 dividido por 40. 40 não, desculpa, 400, tá? Então, agora sim você consegue fazer a conta. Agora, aqui, letra B, tá? Eu tenho aqui 13,2 dividido por 12, tá? Aqui, olha, número decimal com o número inteiro, tá bom? Igual aqui, igual a letra A, número decimal com o número inteiro. Então, a gente faz a mesma coisa, sempre iguala as casas depois da vírgula. 13,2 dividido por 12. Aqui, 13,2, eu tenho uma casa depois da vírgula. Aqui no 12, tá escondida a vírgula, né? Não tem casa decimal. Então, a gente põe vírgula 0. Também ficou agora uma casa depois da vírgula. Agora sim eu consigo cortar as vírgulas. Então, esse número todo sem a vírgula ficou 132 dividido por 120, tá? Agora, aqui, letra C, eu tenho um número inteiro, dois números inteiros, tá? Só que o dividendo é menor que o divisor, tá? O primeiro número é menor. Então, como que a gente faz? 3 dividido por 60. Se o 3 é menor que o 60, a gente tem que aumentá-lo. Eu coloco um zero aqui. Aí, eu tenho que colocar um 0, aqui no resultado. Para quê? Para indicar que eu já aumentei esse 3. Agora, ele é 30. Só que 30 ainda é menor que 60. Então, eu aumento novamente. Ponho mais um 0 e aqui também eu ponho mais um 0. Agora sim dá para fazer 300 dividido por 60 e você continua. Agora eu vou fazer aqui o D, tá? Eu tenho aqui 2,25 dividido por 1,5. Então, eu coloco aqui 2,25 dividido por 1,5, tá? Tá vendo que aqui no divisor eu tenho uma casa só depois da vírgula. E aqui no dividendo eu tenho duas. Então, eu aumento o divisor. Coloco aqui um zero, pronto. Agora aqui tem duas casas depois da vírgula e aqui também. Agora eu posso cortar a vírgula. Agora eu coloco esse número todo sem a vírgula. 225 dividido por 150. Agora sim, agora dá para resolver. Agora eu vou fazer aqui a letra E, tá? Eu tenho 0,09 dividido por 0,008. Então, aqui eu coloco 0,09 dividido por 0,008. Aqui eu tenho três casas depois da vírgula, certo? E aqui eu tenho duas, então eu vou ter que aumentar aqui. Só colocar um 0, pronto. Aumentei aqui a casa depois da vírgula. O que que acontece? Aqui eu corto, né? Porque aqui todas as casas já estão iguais. Então, tem três casas depois da vírgula. E eu coloco aqui esse número sem a vírgula, 90. Por quê? Porque eu não preciso colocar esses zeros na frente, fica irrelevante. Então, eu ponho só 90. E aqui também, aqui eu só coloco o quê? 8.
tá? Eu não preciso colocar aqueles zeros na frente. Então, ficou 90 dividido por 8. As outras, eu fiz da A até a I. Da F a J, vocês façam a montagem do mesmo jeito, tá bom? Aqui, né, no final da questão 1, tá falando assim, responda. O quociente de dois números decimais pode ser um número natural? Por exemplo, aqui o J, né? São dois números decimais aqui, tá? Quociente é o resultado da divisão. Então, aqui, 90,1 dividido por 2,5, o resultado, ele pode ser um número que não seja decimal, tá? Por exemplo, o número natural é um número inteiro e positivo, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, quando são dois números decimais, o resultado, o quociente, tem que ser um número decimal também, ou ele também pode ser um número natural, tá? Então, isso vocês vão responder depois que vocês responderem essa questão 1, tá? Que daí vocês vão comparar e vão ver se todos são números decimais ou se algum resultado deu um número inteiro também.